E com esse lema, água que nos integre e une, hashtag Eu Sou Paranapanema, eu dou boa tarde a todos que nos acompanham aqui em Ponta Grossa, no Paraná, e a todos que nos acompanham pela internet. Sejam todos bem-vindos, obrigado por estarem aqui conosco. Isso mostra que realmente o Rio Paranapanema é o rio que nos une. Eu sou Soraya Mundaeli, sou secretária executiva do comitê, e estamos aqui reunidos, então, para uma audiência pública, hoje, dia 27 de novembro de 2024, para iniciarmos um diálogo que nos é muito importante. Nós queremos instituir no calendário nacional o dia 27 de agosto como o Dia Nacional do Rio Paranapanema. Essa data já é comemorada nos dois estados, São Paulo e Paraná, que estão integrados pelo rio. A Lei Estadual de São Paulo, ela é de 99, a Lei 10.488, e no Paraná, a lei é de 2009, Lei 16.055. Ambas as leis escolheram o dia 27 de agosto como uma data comemorativa,
e ela tem um sentido, né? Ela foi instituída porque em 1979 houve uma grande movimentação dentro da bacia do Paranapanema, em especial na região de Avaré, que proibiu a instalação de indústrias de alto risco de poluição na bacia hidrográfica, em especial as indústrias de papel e celulose. Então, essa bandeira, né, resultou na lei paulista, depois na lei do Paraná, e temos também aí, logo na sequência, a certificação do Rio Paranapanema como um dos rios mais limpos do Brasil. A data que vai ser comemorativa, ela vem como um símbolo de valorização e reflexão. Queremos valorizar a importância do Paranapanema para a região e a sua contribuição para todo o país. Refletir sobre as nossas ações para que ele continue sendo sinônimo de prosperidade e responsabilidade. Quero agradecer aqui e registrar a presença da Carla Martins Cristique, que é secretária de Meio Ambiente aqui de Ponta Grossa, representando a prefeita municipal. Muito obrigada por Ponta Grossa nos receber e com todos os participantes aqui, né, da prefeitura, da cidade, acompanhando essa audiência pública. E para fazer as suas, então, considerações iniciais e a abertura da nossa audiência pública, eu queria convidar o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, que também é diretor-presidente do Instituto Água e Terra do Paraná, José Luiz Escrocaro. Boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui, por estar vindo, quem está aqui presente em Ponta Grossa, quem está online acompanhando e participando dessa audiência para que possamos transformar o dia 27 de agosto no Dia Nacional do Rio Paranapanema. Isso é uma ação que vem não só para registrar essa data, mas que possamos comemorar com ações de educação ambiental, comemorar com ações efetivas de repovoamento do rio, para que consigamos continuar, como bem disse a secretária Soraya, como o rio mais limpo, de melhor qualidade do Brasil. O Rio Paranapanema integra Paraná e São Paulo. Ele não divide, ele faz a união. A união e a integração dos órgãos gestores de São Paulo com o Paraná, a integração dos comitês de bacia, tanto do Paranapanema como do estado do Paraná, Tibagi, Piraponema, fugiu. Norte Pioneiro, desculpa, fugiu aqui o Norte Pioneiro. Pessoal, nós queremos que essa integração continue, fazemos umas ações fantásticas, temos uma gestão de comitê de bacia exemplar, uma das melhores do nosso país, reconhecida isso tanto para a ANA como para os outros comitês de bacias, que fique uma marca registrada no dia 27 de agosto, para que cada ano nós tenhamos essa data para olhar para o nosso rio Paranapanema, para os nossos afluentes e dizermos: aqui está o progresso, aqui está a água que desidenta o ser humano e os animais, aqui está a vida. O rio Paranapanema tem uma paisagem cênica fantástica, de fazer inveja a muitas bacias hidrográficas. Com isso, nós queremos que, sempre que passarmos por o dia 27 de agosto, lembrarmos que nós temos vida. Água é vida. Água é saúde. Água é tudo que nós precisamos para que possamos vivermos tranquilos e não só viver
mas também crescer econômica, financeiramente e socialmente, e principalmente como ambientalmente sustentável. Então, essa iniciativa dessa data é do Comitê de Bacia do Paranapanema, comemorada já em São Paulo, no estado de São Paulo, no estado do Paraná, e a iniciativa de levarmos ao governo federal, à Câmara, Assembleia Federal, foi da Simone Marqueto, deputada federal por São Paulo, e que já foi ex-presidente do Comitê de Bacia do Alto Paranapanema, ex-prefeita do município de Itapemirim. Então, ela é Paranapanema, ela é uma deputada que veste a nossa camisa e que está conosco sempre. Então, queremos, assim, deixar uma marca para ser lembrado. E uma importância sempre que eu levo para o Rio e teremos dessa data e da importância deste rio. Vamos agora, nessa solenidade, conhecer um pouco mais do que é o nosso Paranapanema. Vamos ver um vídeo ali para que possamos ver quanta beleza, quantas ações e o que é o nosso Paranapanema. A leste segue, eu sou Paranapanema. Obrigada, Escrocaro. Aberta a nossa audiência pública, nós queremos, então, também registrar a presença, daqui a pouco, né, do Superintendente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, doutor Humberto Gonçalves. Ele está a caminho, nós estamos com um problema na estrada, quem veio de Curitiba sabe, né? Parece-me que houve um problema na estrada, então eles devem chegar até o final. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema foi instituído em 2016, depois de uma grande mobilização da bacia hidrográfica, e ele tem como uma das principais atribuições promover a integração da bacia como um todo. O Rio Paranapanema é o curso de água principal da bacia hidrográfica do Caqui, elemento vital que une São Paulo e Paraná, como o Escrocaro falou, e que recebeu esse título de água mais limpa do estado de São Paulo e do Brasil. Para entender um pouquinho mais, como o Escrocaro falou, sobre a gestão de recursos hídricos na bacia do Rio Paranapanema, o que é a bacia, eu vou convidar, então, o assessor técnico do Comitê do Paranapanema, o senhor Emílio Carlos Prante. Boa tarde a todos. Meu nome é Emílio, sou assessor técnico do comitê. Eu estou aqui, nós vivemos lá na porção, né, Tiago? Lá na porção mais baixa da bacia, e a gente gostaria de agradecer demais a vocês de Ponta Grossa por tudo que vocês fazem pelas nascentes do Rio Tibagi, que acabam caindo lá no Capivara e permitem que o Capivara tenha essa qualidade de água, tenha essa profusão de peixes, né? Tenha não só o Capivara, mas toda a extensão do Paranapanema naquela porção, sem falar que Londrina bebe da água que vocês cuidam aqui, né? Então, a importância que vocês têm é uma importância avassaladora, eu diria assim, né? E vocês aqui do meio ambiente é que estão cuidando disso, né? Essa juventude bonita que está aqui, certo? Então, eu gostaria de agradecer demais a vocês, né? Até os miquinhos lá do Morro do Diabo agradecem, né? Que eles estão lá e eles recebem também as águas que a gente cuida de por aqui, tá certo? Então, falar do Paranapanema, Júnior, por favor. Vou falar sobre um pouco sobre a gestão. O próximo, por favor, Júnior. Nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão dos recursos hídricos, o que é um comitê de bacia hidrográfica, rapidamente sobre o CBH Paranapanema, a bacia hidrográfica, né, como é que ela se constitui, e os setores produtivos, esses setores que desenvolvem a bacia de alguma forma, se utilizam do recurso, se desenvolvem da bacia,
né, Sueli, que usam as águas da bacia para produzir, por exemplo, cervejas e refrigerantes lá em Cândido Mota, né? Você veja só, né? O pessoal da Conte, que produz um monte de coisa boa. E aí a gente vai falar sobre esses setores todos. Por favor, Júnior. A gestão das nossas águas, então, o importante é que a gente saiba isso, né? Que é uma gestão que ela é feita pelos órgãos gestores de recursos hídricos. Então, no Paraná tem um órgão gestor, em São Paulo tem um órgão gestor, né? Na área federal tem um órgão gestor, que é a Agência Nacional de Águas. Existem os conselhos estaduais e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Aí, esses conselhos, eles organizam os comitês de bacias hidrográficas, tanto no estado de São Paulo como no estado do Paraná, como na área federal, e o Comitê do Paranapanema é um comitê federal. Tirando fotografia de mim, depois ele vai vender as fotografias lá no OnlyFans. E aí nós temos também as agências de bacia, né, que são as agências que organizam essa gestão toda, né, de uma forma bem organizada. Mas o princípio, só um pouquinho antes, o princípio importante, né, que é muito legal que a gente pense, é que essa gestão ela é descentralizada. Descentralizada em que sentido? No sentido de que nós temos um plano, a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois. Esse plano prevê algumas metas que a gente quer alcançar dentro da bacia do Paranapanema, e essas metas prevêem ações, né? E somos nós que decidimos como é que a gente vai desenvolver essas ações. Então, as ações e as metas que nós definimos, fomos nós que definimos a montagem do plano, e não depende que governantes e que pessoas que estejam no 7º planeta do 8º decanato venham pensar aqui para a gente é que pensa descentralizadamente. Centralizadamente deles, mas centralizados na gente aqui. Participativa, porque vocês vejam aqui, existem pessoas da sociedade, gente de todos os segmentos da sociedade, de prefeituras, de indústrias, né, da sociedade civil, que é o meu caso hoje em dia, né, o Luizinho, que é da sociedade civil. Então, pessoas de todas as linhas, né, participam dessa gestão, e de uma forma integrada, nós todos pensando numa única coisa, que é o bem das bacias hidrográficas. Então, é isso assim que funciona a gestão. Pode mudar. E aí, né, cada uma dessas entidades tem uma ação que, no fim, acaba tendo uma intersecção, né, desse conjunto. Existe aqui uma intersecção onde todos estamos juntos aí nessa intersecção. Então, os comitês e os conselhos fazem as regras de uso, os órgãos gestores fazem a regulação dos usos, as agências de bacias e as secretarias executivas executam algumas ações de uso, mas aqui dentro estão as pessoas que usam água, que preservam água, os miquinhos lá do Morro do Diabo, e nós que tomamos água, né? Os nossos bois e todo mundo estão aqui nesse meio, tá certo? Então, isso é importante, essa junção de todo mundo para trabalhar essa questão. Júnior, próximo. A importância dessa gestão, então, né, dela ser descentralizada e participativa, é que ela permite olhares diferentes, né? Que nós tenhamos, todos olhem, né, de formas diferentes, de pontos de vista diferentes para esse problema. E aí as soluções são mais plurais, né? São soluções que têm mais possibilidades. O fato de ela promover a governança das águas, né? Ao debater os temas na esfera de atuação, né? A governança é você ter o controle de o que fazer, né? Ter o controle com gente de sapiência, né? Gente que saiba, né, Escrocar, dentro da tua entidade lá, pessoas fantásticas como o Samec, por exemplo, né? Todo esse pessoal que está atuando aí. E as decisões sobre o uso dos recursos hídricos saem do âmbito do governo central e se descentralizam, né, para a comunidade local que está envolvida nesse processo como um todo, tá certo? Júnior, o próximo, por favor. O Comitê da Bacia Hidrográfica, então, essa entidade que nós estamos aqui representando, ela representa o Parlamento das Águas. Mas parlamento faz lei. Caramba, às vezes a gente prevê funcionamentos da forma como a gente vai distribuir essa água, que funciona quase como leis, né? Por exemplo, quando nós colocamos lá que o Paranapanema, no Paraná, a vazão de referência era o Q95. Na Agência Nacional de Águas, no âmbito federal, era o Q95. Em São Paulo, era o Q710. Juntou-se todo mundo e chegou em São Paulo e disse, olha, nós queremos criar uma regra que diga que é 95 no comitê todo. E o Comitê do Paranapanema, em São Paulo, é 95. Né? Isso aumentou a disponibilidade de água para o outorga. Isso é bom? É bom para os usuários, mas exige que a gente tenha muito mais responsabilidade, porque a gente está
oferecendo mais água para as pessoas usarem. Por consequência, a gente está tirando mais água do sistema, né? Por isso que existe uma responsabilidade. E isso foi uma lei, né? Foi uma norma que se estabeleceu que é quase uma lei. Então, o comitê faz isso, pode fazer isso, tá certo? O próximo, por favor. E arbitra, então, né? O comitê, ele arbitra, o que ele faz, né? Ele arbitra conflitos pelo uso da água, quando tem usuários que estão em conflito, o comitê é o juiz, né? Pode funcionar como juiz. Por exemplo, uma indústria, né, que produz, por exemplo, cachaça, né, e aí um irrigante que produz semente de milho, e aí eu fui chamado como juiz nessa questão, né? E adivinhem vocês para quem eu dei razão, para quem produz milho ou para quem produz cachaça? Claro! Essa é uma coisa que o comitê faz. Não é minha. E também não sou eu que faço isso, né? Quem faz é o comitê que faz toda a deliberação. Estabelece as prioridades para a outorga, né? Quem é que tem direito a ter outorga aquela água em primeiro lugar. Estabelece diretrizes de mecanismos de cobrança, porque a cobrança do uso de recurso hídrico é uma coisa que se pretende implantar. E como é que isso vai ser cobrado? O comitê tem que dizer. Estabelece critérios para promover um rateio do dinheiro da cobrança. Olha só, vai ser cobrado o uso de água, e onde é que esse dinheiro vai ser aplicado? Dentro da bacia, com a decisão dos membros do comitê, onde é que vai ser aplicado esse dinheiro. E fazer propostas de enquadramento de recursos hídricos. Vocês já viveram essa experiência aqui na bacia do Tibagi, né? Vocês já tiveram essa experiência, a gente quer trabalhar isso na CARE do Paranapanema também, certo? Próximo, Júnior, por favor. Aí, né, as atribuições propositivas. Então, nós fizemos a execução do plano de recursos hídricos para propor as providências para o cumprimento das metas. O plano, que é uma ferramenta de gestão importantíssima, né, que a gente precisa saber o que a gente vai fazer. Então, o plano foi desenvolvido pelo Comitê de Bacia, estabeleceu-se lá metas que a gente precisa alcançar. Esse plano ele foi terminado em 17, 16? Em 2016. E já existem muitas metas estabelecidas lá que a gente já deixou para trás, porque já foram cumpridas. Vejam só, planejou-se e atingiu-se as metas, e essas metas foram deixadas de lado para a gente assumir outras metas, porque elas já foram cumpridas, né? Nós não estamos prometendo coisas, nós estamos realizando coisas. O comitê está realizando coisas. Indicar uma agência de água para aprovação do Conselho dos Recursos Hídricos competente, né? Indicar em algum momento, propor os usos não outorgáveis ou de pouca expressão. Então, isso também é importante. Existem outorgas. Quais são as outorgas significativas e quais são as não significativas? O comitê que vai ter que definir isso, né? Sugerir valores a serem cobrados pelo uso da água, a gente já falou sobre isso, né? Vamos cobrar água? Vamos. Mas qual é o valor? E essa discussão está rolando agora, né? Nesse momento, o comitê está discutindo essas questões de que se vai cobrar na calha, quanto vai cobrar, o que vai fazer com esse recurso. E propor a criação de áreas de restrição quando houver problemas, né? Existem problemas? Aqui, no Paranapanema, a gente tem algumas áreas em que a gente tem que ter atenção, mas não existem áreas de restrição ainda, né? Mas em São Paulo tem, né? E em alguns lugares existem áreas. Dentro da cidade de São Paulo existem lugares que você não pode furar poço, que são áreas de restrição, né? Então, o comitê é que, né, se houver um problema como esse, quem vai pensar nisso é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Próximo, por favor. Esse Comitê de Bacia Hidrográfica que a gente fala, que é o Comitê do Paranapanema inteiro, ele é uma bacia que tem comitês de São Paulo e do Paraná. Então, são 6 comitês estaduais, 3 em São Paulo, o Alto Paranapanema, que tem o secretário executivo, que é o Davi Ayub, né, que está aqui perto de nós. Turco danado, pensa no turco em uniforme. O cara tem... O turco é terrível. O cara, ele é rico pra caramba. Bom, um cara super competente, né, que faz um trabalho fantástico lá no Alto Paranapanema. Tem aí o Médio Paranapanema, Patrícia, que está aqui, a coordenadora da Câmara Técnica de Planejamento, tem muita gente envolvida. Vocês aqui, que são, né, do Tibagi, que estão envolvidos aqui, tem o Norte Pioneiro, e tem Pelaponema, tem Pontal, né, que tem o pessoal. Então, são esses comitês, e todos esses comitês, junto com o Paranapanema, têm desenvolvido coisas importantíssimas, né, muito importantes. A integração, então, como o doutor Escrocaro falou, é um comitê que integra, né, o Paranapanema não separa São Paulo e Paraná, ele une, né, ele junta. Um lugar belíssimo, né, um rio belíssimo,
que dá um prazer enorme de estar envolvido com essa bacia hidrográfica. A gente vem lá da região de Marília, fazia algum tempo que eu não vinha para cá, você passa nos Campos Gerais aqui, você fica arrepiado da beleza cênica, né, que os Campos Gerais têm, e você sobe aqui em direção, vocês aqui, né, a região do Alagados, que vocês têm aqui, que é uma região maravilhosa, assim, a nossa bacia, e esses são alguns exemplos, a nossa bacia, ela é maravilhosa da nascente à foz, né? Se vocês não tiverem oportunidade de ver ainda, entrem no plano de bacia, vejam as fotografias, né, do sobrevoo, vejam a fotografia da foz do Paranapanema, que coisa impressionante. E aquela água que está lá na foz, ela é linda daquela também por culpa de quem está aqui em Ponta Grossa, né? Porque vocês cuidam aqui e a gente desfruta lá. Então, a gente faz cerveja lá, né, Sueli? E é isso, né? A história do comitê, então, isso aqui é uma linha do tempo. Já faz muito tempo que a gente pensa nisso, né? Lá em 79, houve um início de diálogo entre os estados de São Paulo e Paraná, houve uma reunião em Londrina, depois disso tinha um comitê do Paranapanema Federal, que ficou parado muito tempo, aí em 2012 criou-se, instalou-se esse comitê na forma como a gente conhece agora, né, dentro desse modelo. Em 2016 a gente aprovou o plano, esse plano que é importantíssimo, já foi revisto, né? Algumas metas, como eu disse, já foram tiradas, outras foram atualizadas, porque o plano ele é muito dinâmico, né? Em 2018, tivemos aí a felicidade de receber a Priscila, o Júnior, o pessoal todo do escritório da ABA, que dá um apoio fantástico para o comitê, né? Em 2018 foi aprovado um plano de comunicação. Em 2020, o programa de capacitação, que é um programa incrível. Acabamos de ter, professor César, um curso maravilhoso, né, tocado dentro do Comitê do Paranapanema, que assim é uma coisa que me emociona, que é uma coisa, um sucesso total, graças ao professor César, né, e à minha beleza, né, porque também não é só de competência que o mundo vira, tem que ter beleza também, né? E aí, o selo de ouro que nós recebemos por conta das regras de operação dos reservatórios do Paranapanema, uma outra norma que nós, num trabalho fantástico que foi feito, né, colocou junto ao Operador Nacional do Sistema, Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Águas, nós dissemos, olha, a gente precisava que o comitê, que os reservatórios, né, funcionassem assim. Eles lá puseram algumas peninhas, mudaram uma coisa ou outra, mas no fim saiu uma regra operativa que foi boa para a gente. A edição, né, em 2002 do prêmio Eu Sou Paranapanema, e agora, em 2023, né, ganhador do prêmio da ANA, desse programa da resolução da ANA, desse selo de ouro que nós recebemos aí. Próximo. As bases legais, então, são as leis de recursos hídricos, os regimentos internos, como tudo, né, tem regimento externo, interno para tudo que a gente movimenta tem um movimento. Existem o plenário, né, onde as pessoas votam. Existem as câmaras técnicas que dão apoio ao plenário, levam as ideias para o plenário, para que o plenário avalie. E existem também grupos de trabalho dentro das câmaras técnicas que subsidiam de informação, né? Então, veja só, né? Isso aqui isso nos rege de cima para baixo, mas também é regido de baixo para cima, né? Isso aqui é uma via de duas mãos, né, que funciona muito bem. Tanto nós, da base do comitê, como lá os senadores, né, a gente interage por conta dessas coisas que a gente desenvolve. E aí nós temos a diretoria, né, eles colocaram o nosso presidente agora, a Soraya é a secretária executiva, são 2 vice-presidentes, o Marco André e a Carla, exatamente, o Marco André e a Carla, né, nunca mais vou esquecer, porque eu chamei Emílio Carlos, né? E aí tem a secretaria e o escritório de apoio, tá certo? É assim que funciona, pode mudar. E aí a gente trata de cuidar dos instrumentos de gestão, que são esses que nós falamos, o plano, a cobrança, o enquadramento. Então, o que a gente usa para fazer a gestão de recursos hídricos, né? Então, são esses os instrumentos que estão linkados aí. Próximo, por favor. O plano, então, ele é um instrumento que é o primordial, né? Então, aqui, uma fotografia de uma área, né, do Paranapanema, a água do Paranapanema correndo bonitona aqui, um afluente aqui, o outro afluente aqui, com as águas mais barrentas e tal, mas vocês vejam, né? Fiquem confortáveis, porque essa água que está passando aqui é que veio de Ponta Grossa. Né? Essa aqui não veio, nem essa aqui também não. Né? Então, acho que isso é o bacana disso tudo. Né? E é isso que o plano faz. Né? Ele tem metodologias, ele foi desenvolvido num período de 2017 a 2021, né? E teve um primeiro ciclo de implantação
aqui, né? Esse ciclo ele teve coisas que a gente realizou 100%, outras não, porque, como eu disse, ele é dinâmico. Agora nós estamos no segundo ciclo de implantação desse plano, tá certo? Plano fundamental, importantíssimo, uma ferramenta construída a milhares de mãos, né? Vamos dizer assim, uma coisa muito construída. Próximo. A pauta agora de integração, né? O que nós estamos implementando, o que está andando são esses programas, um plano integrado, um plano de comunicação, um programa de capacitação e um programa de educação ambiental. Essas coisas estão sendo desenvolvidas pelo comitê. Próximo. Está aí o comitê, né? A bacia hidrográfica dele, é o rio que nos une, ele tem 929 metros de extensão, ele nasce aqui o Paranapanema mesmo, ele nasce em Capão Bonito, na região de São Paulo, Capão Bonito, a uma altitude de perto de 1.000 metros de altitude, né? Pegando aqui a região também, São Luís do Purunã também deve ter mais de 1.000 metros de altitude, aquela região ali da Serra, onde tem as nascentes, né? Ele nasce aqui nessa região também, junto com o Tibagi, junto com o Itararé, e aí ele desce, né, se junta e a Foz na cota 239 metros. A importância disso é que ele tem um desnível muito grande e ele tem um potencial hidrelétrico muito grande, né, porque por conta das quedas, né, e essas quedas é que ajudam na geração de energia elétrica. No Rio Paranapanema são 11 usinas, né? Nos afluentes aí, pequenas centrais elétricas têm mais dezenas de pequenas centrais elétricas, então ele tem um potencial de geração de energia elétrica muito grande por conta desse desnível, né? Também tem uma forte conservação do meio ambiente, né? Ele é fortemente a área do Alto Paranapanema aqui nessa região, ela tem uma preservação muito grande, uma grande área, né, senhor? Está muito comprido, tá bom, tá bom? Então, tá todo mundo dormindo? Não, tá todo mundo... não tem ninguém. Então pode mudar, por favor. E outra coisa, não poderia deixar de dizer, né? Agora eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha. O Paranapanema, ele tem um potencial de água subterrânea maravilhoso, cara. Potencial fantástico de água subterrânea. Pensa numa boa cerveja aí que você conhece, né? Por exemplo, uma que eu adoro, Moinho Real, que é, né? É isso? Essa aqui é maravilhosa. Vai ter que mandar um caminhão, né, de cerveja. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Véspera de Natal, estão sacando? Então, é uma cerveja maravilhosa. As cervejas maravilhosas do Brasil são todas feitas com água subterrânea, né? E nós aqui no Paranapanema, a gente tem aquíferos. Ponta Grossa aqui, né? A gente tem um aquífero que chama Furnas, que vocês usam muito aqui para poço. A gente tem um aquífero Guarani, a partir do meio da bacia para o oeste, um aquífero maravilhoso. O aquífero Tubarão, né? Do Guarani para cima, um pouco aqui, até perto do Furnas, um aquífero maravilhoso também. O aquífero Serra Geral, o aquífero Adamantina, o aquífero Marília, o aquífero Santo Anastácio, Caiuá, aquíferos Caiuá, aquífero fantástico. Eu só conheço que uma cerveja que é feita lá. Mas a gente precisa... mas a gente precisa... Nós vamos procurar, deve ter algum artesanal. Lá que cachaça tem muito nessa região. Então, são aquíferos fantásticos, né, que a gente tem aí. E os aquíferos precisam ser cuidados, porque... são uns caras fantásticos, né? Próximo, por favor. Os setores produtivos que nós temos aqui, já não precisa nem falar nada, só dizer que a gente produz 4% de toda a energia elétrica consumida no país, né? Não é no estado de São Paulo, não é no estado do Paraná, é no país. Então, tem um potencial de geração de energia elétrica muito grande, né? É uma bacia fundamental para o abastecimento de água de Itaipu, né? Existem os reservatórios que controlam a entrada de água para Itaipu, e vocês também aqui cuidando da água de vocês estão cuidando da geração de energia elétrica em Itaipu, né? Sem falar que a gente, preservando as nossas águas aqui, a gente está preservando os mananciais de Montevidéu e de Buenos Aires, né? De toda essa região aí. Aí, os setores agrícolas, uma irrigação, né, riquíssimo, um polo nacional de irrigação na região média do Paranapanema, né, com solos maravilhosos, além da água fantástica de aquífero, solo de terra roxa, né, solos da região aqui maravilhosos. Próximo, por favor. Setores produtivos, né, sucrocolheiro, setor de produção de papel, produção de bebidas, né, então a gente tem uma indústria muito possante. Próximo, por favor. Os setores produtivos também
a piscicultura conhecida do Médio Paranapanema, fantástico, criação de pecuária, né, muito importante. Então, nós temos assim, a gente está numa zona de transição, né, Samek? A gente está o Paranapanema, ele nem pega muito as estiagens do sul, nem muito as estiagens do sudeste. A gente está no meio. Quando está faltando água no sul, o Paranapanema tem um pouquinho. Aí no sudeste tem bastante. Quando está faltando água no sudeste, o Paranapanema tem um pouquinho. Aí está faltando no sul. Ou seja, o ano todo a gente tem um pouquinho de água, né? Então é uma bacia legal para desenvolver muitas atividades, uma bacia fantástica. O turismo, né, que é uma coisa que não precisa nem falar, com a quantidade de água que a gente tem, a maioria dos filmes, né, cachoeiras e um monte de coisa que tem aí no setor turístico, Angra Doce, no Paraná e tudo isso, né? Setor turístico ligado exclusivamente aos recursos hídricos, à água. Próximo, por favor. E era isso que eu queria falar sobre o Paranapanema, né? Mostrar para vocês aí a importância desse rio. A Soraya está querendo levantar lá, mas eu não vou sair daqui, porque eu estou gostando de ficar aqui falando. Né? Bom, mas ela é minha chefe, então é você que está aqui na mesa. Muito obrigado pela atenção e desculpe incomodá-los, viu, gente? Obrigado. Vocês entenderam por que nós temos assessores técnicos aqui no Paranapanema, né? E muito obrigada, Emílio. Ele fala que eu sou a chefe dele, mas ele trabalha em colaboração com o Paranapanema, porque agora ele é sociedade civil. Mas eu acho que eles nos trazem isso, toda essa grandiosidade do Paranapanema, essa responsabilidade com que o comitê vem desenvolvendo o seu trabalho e essa riqueza ambiental que nós temos e que cria uma interdependência com todo o país, além do país, além das fronteiras do país. Então, é por esse motivo que eu quero convidar, nós não temos um, nós temos 2 assessores técnicos no nosso comitê, muito queridos, e eu queria chamar, então, o João Samek, que é nosso assessor técnico no Paranapanema, que com todo esse pano de fundo que o Emílio nos trouxe, vai nos falar sobre o projeto de lei para instituir o Dia Nacional do Rio Paranapanema. Samek. Boa tarde a todos. Da bacia do Paranapanema e aquíferos integrados. Porque se eu não falar do aquífero, ele já me puxa a orelha aqui. Mas é verdade. Bom, agora ficou um desafio muito grande para mim, porque depois desse show que o Emílio deu aqui, falando sobre o Paranapanema, me sobrou pouca coisa para eu conversar. Mas, de qualquer maneira, a ideia é fazer o seguinte: primeiro, agradecer pelo fato de estar participando aqui junto com vocês, e o fato de vocês aqui vieram até aqui, o pessoal do Ponta Grossa, Bacia de Tibagi, né, Pioneiro, os três comitês paulistas também, e a gente sempre fica falando assim, agora, você tem que comitê, você é do Norte Caneiro, aí do Pontal do Paranapanema, coisa desse tipo. Na realidade, nós somos da água, é do recurso hídrico. E a água não tem, como diz assim, ela não tem CPF, ela não tem origem. A água é uma só, e ela uma hora se apresenta em forma de água subterrânea, outra hora ela está em forma daquilo que a gente vê nos rios lagos, e muitas vezes a gente vê até em forma de chuva, e quando está muito frio, neve, nevoeiro e coisas desse tipo, né? Então, o que eu vou falar para vocês, complementando tudo isso que já foi falado aqui, é a respeito exatamente dessa data. Então, por que nós estamos aqui? A ideia toda já foi falada aqui pelo Socar, o Emílio também pegou, a professora falou, o dia 27 de agosto é uma data simbólica. E é em cima disso que a gente está aqui hoje, porque tem todo um processo para que essa data seja também entre um calendário nacional. Ela já está no calendário estadual, e a gente está fazendo aqui todo esse esforço, e com a ajuda de vocês, principalmente, o fato de vocês terem vindo aqui, é dado vamos por assim, um pontapé inicial da formalização desse processo. O comitê já definiu isso nas reuniões, que nós teríamos que ter uma data nacional, em função de tudo isso que vocês ouviram aqui, que o Emílio explicou. Você vê quanta coisa, desde 2012, depois de 2016, quando foi realmente elaborado o primeiro plano, a partir de 17 e 21 foi a primeira fase do plano, agora de 22 a 27, segunda fase já do plano. Então, a gente tem ações
em todas aquelas metas, ações, etc., onde envolve praticamente todo o pessoal em todos os níveis, municipal, estadual, órgãos gestores, órgãos federais, escolas. É uma descentralização, de fato, da maneira como está na nossa lei de recursos hídricos, tanto federal como estadual. Então, falando sobre o projeto de lei, a gente vai rapidamente falar no seguinte sentido. Nós temos que ter assim, o projeto de lei é uma proposta que surge a partir de uma ideia, uma resolução de algum problema, sugestão de melhorias, que pode se transformar em lei caso seja aprovada pelo Poder Legislativo. Então, é exatamente esse o processo. Houve essa ideia da data simbólica, e qualquer projeto de lei, seja de qualquer natureza, para qual finalidade, ela tem que passar por uma questão e ser aprovada pelo processo legislativo. Existe Senado e existe Câmara de Deputados, exatamente com essa função. É o legislativo, é a execução de leis. E é claro que daí os órgãos executivos têm que executar aquela lei. E o comitê está fazendo exatamente essa intermediação nesse processo todo. Ele pega e tem essa questão dos planos, elabora toda uma programação anual, ou dos 4 anos de todo ano, e depois faz com que eles também sejam feitos e executados, acompanhados, como já foi falado, muitas metas já foram concluídas. Então, nós estamos agora, nesse processo, fazendo o quê? É o início de uma questão da apresentação de um futuro projeto de lei para formalização dessa data simbólica. Muito bem. Uma vez formalizado através de uma audiência pública, é o que estabelece a legislação, criou uma lei federal que todo projeto que vai ter que ser analisado pela Câmara, ela tem que passar por uma questão de ou uma audiência pública ou uma consulta pública. Tem 2 maneiras. Aqui no Comitê, a gente decidiu, foi acordado que seria através de uma audiência pública, que é o que nós estamos fazendo hoje. Essa, uma vez sendo encabeçada isso por alguma deputado, uma pessoa que o comitê vai definir, ela entra para as comissões a nível do deputado federal. Isso aqui vai passar na Câmara. Então, ali, normalmente, um projeto de lei, uma vez respaldado, todo ele justificado, por que nós queremos isso, nós temos toda essa justificativa em torno de tudo isso que nós estamos fazendo em benefício da bacia do Paranapanema, principalmente, e os estados já tiveram suas leis instituídas. Agora precisa a lei da calha principal, que é o próprio Rio Paranapanema. Normalmente ela é encaminhada para 3 comissões a nível do legislativo. Essas comissões são analisadas. Como não tem dinheiro envolvido para uma determinação para a data, é uma data simbólica, então ela não vai para aquela comissão de dinheiro, de finança, porque não vai precisar. Então, ela já vai da comissão do mérito, ela já vai passar para a comissão lá de justiça, para ver se não é inconstitucional, não é constitucional, não é o caso, ela vai passar, porque ela está toda dentro da lei. E esse processo vai daí a nível de plenário. Uma vez de plenário, passa por um processo de discussão, se for o caso. Uma vez vencida essa etapa, ela segue para a presidência, para daí ficar estabelecida pela presidência a data nacional do Rio Paranapanema, que no caso está sendo proposta dia 27 de agosto, como nós já falamos. Próximo. Muito bem. Então, como já foi falado, veja, em 99, o Estado de São Paulo já pegou e já falou assim, artigo 1º, a Assembleia passou pelo processo do legislativo, processo dos deputados ali, e ficou instituído. Fica instituído o Dia do Rio Paranapanema, a ser comemorado anualmente no dia 27 de agosto. Então, isso daqui, o Estado de São Paulo já definiu isso, já formalizou, e já tem essa data símbolo do dia 27. Palácio do Bandeirantes, 29 de dezembro de 1999. E aí teve toda a parte executiva, legislativa da época ali. A gente está falando aqui, mas a garganta está seca. A Lei 16.055, de março de 2009, 10 anos depois, o Estado do Paraná também instituiu o Dia do Paranapanema a ser comemorado nessa data. Então, o que aconteceu? Na verdade, todo o território paranaense que faz parte da bacia do Paranapanema,
ao mesmo modo que São Paulo, ela já tem no seu artigo que fica instituído também no dia 27 de agosto, para ser comemorado o dia, e assim por diante. Próximo. Tá. Bom, aí vocês podem estar perguntando assim, não sei se você já falou assim, mas por que dia 27? Qual que é? Isso já foi falado pelo Emílio. Foi. Tá muito claro por que foi o dia 27 de agosto, é o dia que está sendo... A Soraya. A Soraya falou? Então a Soraya, mas vocês prestaram atenção, a Soraya falou por quê? Todo mundo concorda que é dia 27, não? Sim, então estamos no caminho certo. Então, na verdade, o que aconteceu, pessoal? No estado de São Paulo, onde é que está aqui? Em 79, ele pegou e criou uma gestão especial de controle da poluição em toda a área de drenagem, da parte da bacia toda do Paranapanema, que vai até a represa de Jurumim, que é uma área muito grande, envolve uma série de municípios. Então, ficou assim, instituído em 79, proíbe, veja bem, a instalação e funcionamento de indústrias de alto risco poluidor na bacia de drenagem do rio Paranapanema. Claro que ela fica aqui, que é assim, artigo 1º, fica proibida a instalação e funcionamento de indústrias de alto risco na bacia de drenagem do rio Paranapanema, desde suas cabeceiras até a barragem da represa de Jurumim. Então, fica muito claro que é um território importante que existe na bacia como um todo, mas especificamente numa barragem que está totalmente inserida dentro do estado de São Paulo e que tem um potencial tanto de recursos hídricos, potencial de desenvolvimento, de todas aquelas atividades que o Emílio falou do mar, e o cuidado que já se teve naquela época, dizer assim, ó, aqui não é uma bacia que vai ser totalmente utilizada por uma indústria pesada, um modelo industrial, de repente se criar muito influentes de alto risco para manter o que? A qualidade da bacia do Rio Paranapanema em condições boas, como ela se encontra até hoje. Dentro desse processo, como foi feito isso no dia 27 de agosto, então, é nesse sentido que está se unificando. Aqui já foi falado assim, o Comitê da Bacia do Paranapanema, ele é participativo, integrado, de forma que as coisas que acontecem de um lado da bacia, que é um estado, elas devem ser adequadas dentro também do que estaria ocorrendo em São Paulo. O Emílio já deu o exemplo lá que está vazando, que tem 7, que 9, e nós estamos assim exatamente fazendo a mesma coisa. No Paraná, nós já fizemos o enquadramento dos cursos d'água. O que acontece? Quando a gente fez o enquadramento do lado paranaense, o objetivo maior é fazer com que a entrega da água que está sendo levada à calha principal do Paranapanema, ela tem que atender os níveis de qualidade de classe 2. É aquela nível de qualidade que se presta para o uso de piscicultura, abastecimento público, preservação, enfim, é uma qualidade de água muito boa. E é esse processo no enquadramento que a gente fez quando nós fizemos no Novo Paranaense. Da mesma maneira, São Paulo também está trabalhando nesse aspecto, no sentido de fazer assim, cada estado está entregando água com a qualidade que o Rio Paranapanema já está estabelecido em legislação, já tem um dia especial para que isso aconteça, e é claro que tudo isso vem a fazer com que a gestão em cima desse território seja da melhor maneira possível, sustentável, desenvolvimento econômico, ambiental, social e tudo mais. Quando a gente pegou e fez uma pequena, vamos por assim, viu da maneira de como é que em 79 já foi dado o cuidado na barragem lá de Jurumim, dentro de um dos projetos do Paranapanema, existe também uma bacia chamada Bacia do Rio das Cinzas, que é no Comitê Estadual do Norte Pioneiro. É uma bacia ainda que ela tem um capital ecológico, capital hídrico, seja superficial, subterrâneo, muito grande. Tem muito estudo sobre a questão das espécies de pesca. A universidade, o professor Carlos, né? A universidade já fez vários experimentos lá nesse sentido, e ali há uma riqueza ainda seja biológica, ambiental, de recursos hídricos muito grande.
E existe uma meta a ser alcançada de fazer com que toda essa bacia, que é uma bacia muito grande, ela tenha um uso regulamentado no sentido de manter as condições ecológicas, ambientais, de que se apresenta até agora, para que, de repente, não entre em nenhum processo de algum desenvolvimento que possa pôr em risco e a gente perder essa riqueza que ela tem até hoje. E, nesse caso, se veja assim, como esse trabalho de integração entre o Comitê Paranaense e os comitês paulistas, eles, nessa integração, quem sabe o que pode ser que aconteça? Pode ser que esse projeto que está lá com uma meta, ela fala assim, nós vamos ter que fazer isso nos próximos 4, 5 anos. E se houver um ajuste de data, quem sabe no dia 27 de agosto do ano 2020, pontinho, nós tenhamos também essa grande área aqui contemplada, porque é um processo também que vai ter que trabalhar com todos os municípios, todos os usos do solo, que é uma questão que é um desafio muito grande a ser alcançado. Então, essa questão do objetivo, nós estamos o quê? Voltando ao ponto inicial. O objetivo de toda essa apresentação, da audiência pública, é para estabelecer exatamente essa data como sendo uma data agora nacional. Essa data nacional, é claro que ela vai servir muito bem para a gente poder ter, vamos supor assim, 3 grandes áreas de objetivo. Nós estamos falando dos objetivos. Conscientização, não precisa falar, né? Você tem o Dia do Paranapanema, é todo dia. Todo ano é Dia do Paranapanema. Mas na hora que você estabelece um dia nacional, uma vez que cada estado já tem o seu dia fazendo todo esse trabalho, a conscientização ela vai ser muito mais, vamos supor assim, exercida pela sociedade, pelos membros, enfim, para todos nós que moramos aqui nesses comitês de bacia, no sentido de fazer com que a consciência que já foi adquirida por todo esse trabalho que seja verificado, ela seja cada vez mais internalizada a nível de quem? Dos moradores e o benefício não só dos próprios moradores dessa bacia, como da sociedade como um todo. Um outro aspecto também é a valorização. Muitas vezes, o pessoal faz assim, alguns tipos de reflexão, falando assim, pois é, mas o valor, quanto que custa isso? Cuidar da bacia, cuidar do manancial, fazer todo esse trabalho, o meio ambiente tem que ir lá, multar se tiver algum problema, tudo mais. Como é que você valoriza todo o próprio plano, o PIR, Plano Integrado de Recursos Hídricos do Paranapanema? É um plano que vem sendo desenvolvido desde 2017, tem um custo indireto muito grande, porque ele acaba pegando tanto a parte do setor público, o regulador, como já foi colocado, o próprio usuário, enfim, eles indiretamente participam na melhoria de sistemas de tratamento de esgoto. As companhias têm que abastecer toda essa população, têm que buscar um rio de boa qualidade, seja água superficial ou subterrânea, isso tudo tem um custo. Então, a valorização da água tem dentro dos instrumentos, um deles que é muito forte agora, que está já bem implementado no estado de São Paulo, que é a cobrança pelo uso da água. E muitas vezes, pelo fato de você estar cobrando do usuário, aquele usuário que usa água para o seu processamento, vai ter um custo para quê? Para justamente dar conta de fazer com que toda essa estrutura que existe dentro das atividades do comitê tenha o seu prosseguimento. Vai ter um recurso que é adquirido, aí tem todo um processo que esse dinheiro só pode ser gasto na bacia onde está sendo arrecadado, e vocês, como participantes do comitê, é o que vão definir nas câmaras técnicas, nas reuniões, de quais são os projetos que devem ser implementados. E é claro que um outro item que fecha mais ou menos essas 3 grandes áreas é a reflexão. Você tem agora uma data, a gente acha que a partir do ano que vem nós vamos ter uma data aí de 27 de agosto, e ela vai ser uma data de reflexão de tudo isso que nós estamos falando. A água que está sendo bem cuidada por todos nós, quem está a montante, ela pega e faz com que tenha uma água de boa qualidade para quem está mais ajusante, que está captando, e essa reflexão ela tem que, de certa forma, ser internalizada, não só pelo trabalho, até hoje, como já existe a nível de comitês, a nível dos órgãos gestores e tudo mais, mas uma reflexão da sociedade como um todo.
quanto mais é o engajamento, tem uma palavra hoje que nós na reunião de comitê a gente usa muito, o tal do pertencimento. Então, você tem que estar participando desse processo, você tem que estar se sentindo que você está fazendo, por mais que você está numa atividade, tem um dos projetos que está sendo desenvolvido, mas aquilo te pertence também. E tudo isso daqui, a data, uma vez estabelecida, ela vai reforçar esse processo de uma reflexão muito maior de tudo isso que nós estamos falando. Então, acho que essa era a ideia mesmo, só de reforçar, isso já foi falado anteriormente, mas tem todos esses passos aí para a gente poder chegar e ter, então, essa questão, essa audiência pública, claro que ela está toda ela gravada, ela vai ser toda ela formalizada, evidentemente, para daí seguir todo esse processo até, dentro do mais breve possível, ser sancionado pelo presidente da República. E, na sequência, claro que nós vamos deixar um espaço aqui agora para um diálogo que a gente gostaria de ter com vocês, de tudo que foi falado, enfim, de todo esse processo, e algum questionamento que a gente possa, do nosso conhecimento, a gente possa ajudar com vocês. Acho que era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado. E até. Obrigada, Samek. Vocês entendem por que a gente tem 2 assessores técnicos que nos ajudam, qualificam todo esse trabalho que o comitê está fazendo, todo o trabalho que nós estamos fazendo em prol das nossas áreas. Com a fala do Samek, nós finalizamos essa primeira etapa, então, da nossa audiência pública, onde a gente apresenta para vocês, né, tudo aquilo que está sendo feito na bacia hidrográfica em prol das nossas águas. Eu quero agradecer a presença da prefeita Bárbara, de presidente Venceslau, que é presidente do Comitê de Pontal do Paranapanema, que está aqui. Estou vendo o Gonçalo também, conseguiu chegar, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que deve ter pego um congestionamento bem grande para chegar até aqui. Muito obrigada aí por você ter participado. Nós vamos, então, à segunda etapa, então, feito toda essa explanação sobre o que nos une, o que representa o Paranapanema para todos nós, são 247 municípios que integram essa bacia, todos aqueles aquíferos, todos os nossos rios. Nós vamos abrir agora um momento para manifestação de vocês, ouvir os depoimentos, né? Queria mostrar aqui para vocês, nós tivemos aí, durante todo esse tempo da chamada da audiência pública, nós tivemos um painel público que ficou disponível para que vocês pudessem fazer os seus depoimentos, né? Vamos ver se o Júnior consegue abrir aqui. Foram vários depoimentos que nós tivemos. Você não vê. Peraí, será que é isso? Não. Problemas técnicos, só um minutinho. Conseguiram ver. Deixa eu tirar essa barra daqui. As pessoas foram convidadas, né, a entrar no painel e deixar uma mensagem. Então, vamos só... Não precisa nem abrir, ó. Para nós, o Rio Paranapanema é muito mais do que um curso d'água. Ele é um bem precioso que nos conecta à natureza, à história e ao futuro. Ao cuidar do Paranapanema, nós estamos cuidando de nós mesmos e de nosso entorno. Mas só mais um. Como a água limpa não seria importante, como lugares lindos não seriam importantes, tua força líquida nos ilumina, tuas águas verdes nos fascinam, tuas profundezas nos encantam, rio mágico, rio sagrado, meu rio. Isso é o pertencimento que o Samek falou para nós aqui agora. Então, nós vamos abrir agora para o pessoal que está nos acompanhando pela internet, né? Já como eles não conseguiram estar aqui, vamos ver se tem algum depoimento, alguém que queira se manifestar. O Júnior nos ajuda aqui com a tecnologia. Lá, Júnior. Alguém que gostaria de falar, que está com a mão levantada? Não. Não tem. Alguém se manifesta, pelo menos um depoimento? Não. O Silvio Silvestre, que é presidente do Fórum Paranaense, está dizendo parabéns pela iniciativa. Alguém que queira falar no microfone, é só levantar a mão, a gente abre a palavra aqui. Mais algum comentário no chat? Vamos ver, Júlia? Só um minutinho. Deixa eu só mexer no negócio aqui. Só mais um minutinho. Nós estamos aguardando também o secretário de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né, da CEDEST aqui de Desenvolvimento Sustentável aqui do Paraná, que está tentando entrar também no Everton. Mas vamos lá. Acho que tem alguém com a mão levantada ali, Júnior. Então, Joanete, eu não estou conseguindo. Josete, vamos lá, Josete. Vou abrir a palavra aqui para você. O Júnior vai abrir o microfone, Júnior? Pode falar para ela abrir. Pode abrir aí, Josete, a sua câmera e seu microfone. Pode falar, querida. Boa tarde a todos. Perdão por não ter comparecido. Correria do final do ano, tudo junta. Mas estou aqui trabalhando em alguma bacia do Paranapanema. Estou aqui nas bacias do Tibagi nesse momento. E eu tenho, assim, muita fascinação por esse Paranapanema, porque eu tinha um conhecimento do Alto Iguaçu e agora o Paranapanema é outra realidade, é outra atividade e enche a gente de conhecimento, né? Você estuda, aprende, vai e sempre tem mais alguma coisa. Sou muito grata também ao comitê por essa possibilidade de a gente poder trabalhar junto mesmo. E sou feliz por ser Paranapanema. Obrigada. Nós vamos abrir aqui para o pessoal daqui. Vamos ver o chat se tem alguma coisa, ô Júnior? Vamos ver. Enxergo daqui, Júnior. Quer que eu leia? Por favor, leia, Júnior. Impossível. A Dilce. Não, a Dilce não colocou a presença dela. A Josete falou alô, olá a todos por aí. E comentou a presença. Deixa eu ver. O Silvio Silvestre deu parabéns pela iniciativa e o Ju Gamiro também parabéns pela iniciativa. Só isso. Ok, obrigado. Queria abrir a palavra, então, a vocês que estão aqui em Ponta Grossa, alguém que queira se manifestar, fazer uma poesia, fazer uma mensagem. Vamos lá, Catarino? Catarino, venha fazer seu depoimento aqui, Catarino. Você que está entrando. Mais alguém gostaria de se manifestar? Por favor, vem aqui. Uhum, sim. Você vai levar? A Priscila vai levar? Vamos lá. Se identifica o nome e a instituição para que quem está nos acompanhando pela internet também te ouça, por favor. Boa tarde, a plenária. Meu nome é Ricardo Joanse, eu sou aqui de Ponta Grossa, atuo como representante do comitê do Tibagi na plenária do comitê do Paranapanema. Isso me orgulha muito, me satisfaz, me preocupo com as águas nascentes aqui em Tibagi, discuto, debato, para que a água que chegue no Paranapanema seja de boa qualidade e que atenda à necessidade da sociedade, das indústrias, do pessoal que está no lazer, dos pescadores, afinal, atenda toda a sociedade brasileira. Isso me satisfaz muito, muito me orgulho. Obrigado. Obrigada, Ricardo. A palavra está aberta. Mais alguém? Não temos mais ninguém. Então, eu quero agradecer a participação. César levantou a mão. Vamos lá, professor César, que coordena uma das câmaras técnicas também do Paranapanema. Só parabenizar, né, todo o esforço dos organizadores, do comitê, por esse trabalho, né? Essa parceria que nós estamos aí há bastante tempo trabalhando juntos, e registrar que eu sou nascido na bacia do Rio Paranapanema, Centenário do Sul, né? Tive a oportunidade desde criança conhecer o rio, atravessei o Paranapanema a pé, mas essa história eu posso contar depois para vocês. E depois, assim, a gente tem trabalhado muito, estudado, né? Pela universidade, em parceria com muitas instituições. Paranapanema também, para nós, é um rio
que motiva muitos trabalhos, ensino, pesquisa, extensão e a gestão. Então, nisso também é um fator fundamental a existência do Paranapanema. Então, além da água, propicia inúmeras parcerias e inúmeros trabalhos, né, para a gente construir uma sociedade mais justa e sustentável. Muito obrigada, professor César. Eu vi que a Andréia levantou a mão aqui de Ponta Grossa. Priscila, ela quer falar, ela que é uma ambientalista de coração, de ação, ela levantou aqui, ela fez assim bem tímido, mas eu vi que ela quer falar, então vamos ouvir a Andréia. Essa Soraya não tem jeito mesmo, né? Bem, eu sou a Andréia, sou da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, atuando como educadora ambiental, geógrafa, né, dentro da Secretaria de Meio Ambiente. E hoje eu trouxe os meus periquitinhos aqui junto, né, minha equipe, são parte da minha equipe de educação ambiental, para que eles também possam conhecer um pouquinho mais dessa bela bacia hidrográfica que é o Paranapanema, né? E como membro do Comitê do Rio Tibagi, a nossa luta também é bem grande. Sabemos da nossa importância, não só para a comunidade local, mas para outros locais e também, né, e inclusive, a bacia do Paranapanema. É um privilégio fazer parte, né, dessa bacia, representando o nosso município, e também privilégio estar com vocês aqui no nosso município, vocês terem escolhido o município de Ponta Grossa para estar realizando essa audiência pública, né, é muito gratificante para nós. Mas eu vi que muita gente falou de cerveja, né, aqui, e o nosso município, nossa região está se tornando um grande polo cervejeiro aqui do Paraná e do Brasil, né? Inclusive, temos muitas cervejas artesanais, Heineken e Ambev estão localizadas aqui em Ponta Grossa, né? Então, isso só prova que as águas do nosso Tibagi estão de boa qualidade e é uma grande luta nossa mantê-las sempre de boa qualidade e quantidade para todos. Muito obrigada, Andréia. Nós temos mais uma participação online. Vamos lá. Rafael, você pode abrir tua câmera e teu microfone, Rafael? Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Alô, câmbio, estão me ouvindo? Pode falar, Rafael. Obrigado, gostaria de saudar a todos. Eu sou aqui secretário de Meio Ambiente do município de Paranapanema, que leva o nome do rio. Ouvi aí algumas falas falando de qualidade de água. Eu já fui gestor do Parque Estadual Nascente do Paranapanema, pela Fundação Florestal. Então, a gente sabe que as nascentes estão bem protegidas e a água que sai de lá é de alta qualidade. Eu vou resumir a minha fala aqui em dizer que, para a gente falar de Paranapanema, falar de água em quantidade e em qualidade, a gente não pode deixar de falar de reposição florestal, de recuperação das APPs, que encontram-se bastante degradadas. Esse é o diagnóstico que a gente tem. E eu falo por diversas cidades, a gente já fez trabalho com a Universidade Federal de São Carlos, que fez esse mapeamento. Então, o recado que eu gostaria de deixar aqui para todos é que, além de, vamos falar da homenagem ao rio, a gente fala do rio, a gente tem que falar da proteção das águas. E a gente só vai ter uma segurança hídrica protegendo nossas APPs. Eu já vi aí na plateia alguns conhecidos ambientalistas, eu gostaria de saudar o Tatão, de Campino Monte Alegre, o Naim, da ONG EcoRoad, lá de Angatuba, outros amigos, acho que a Uiara, das PIP aqui de Paranapanema, também deve estar por aí. E, enfim, para mim não tomar muito tempo, eu gostaria apenas de deixar esse registro, que nós temos que olhar para a preservação das APPs do Paranapanema, de todos os mananciais, em especial falando aqui do Paranapanema. Obrigado pelo espaço e contem conosco aqui para todas as ações em prol da proteção dos rios. Obrigado. Obrigada, Rafael, pelo seu depoimento.
E para a gente encerrar aqui os depoimentos, eu vi que levantou a mão o Gonçalo. O Gonçalo acompanha os comitês de bacias há muito tempo. A Milane vai falar depois do Gonçalo, ele acompanha pela Agência Nacional de Águas, eu vi que ele levantou a mão, então a Elaine, na sequência, o Gonçalo. Oi, eu sou a Elaine, sou da FEMA de Assis. Só para complementar o que o professor César falou, né, ele falou que atravessou andando o Paranapanema. Eu tenho 2 filhos pequenos que atravessaram a nado, né? Então, é muito importante essa iniciativa, o trabalho do comitê, para todo mundo continuar atravessando nadando e não andando. Obrigada, Elaine. Vamos lá, o Gonçalo que vem lá da ANA, que nos acompanha desde o início da gestão. Por favor, Gonçalo, seu depoimento, Ser Paranapanema. Boa tarde a todos. Meu nome é Gonçalo, trabalho na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e realmente faz um bom tempo que acompanho essa turma do Paranapanema, dos 2 lados do rio. E, como disse já o Sandro e o Samek, a gente tinha um conceito lá, vamos dividir o Brasil em bacias, a bacia tal, isso. E a gente tem mudado esse conceito, né? A nossa conversa técnica é hoje, nós temos as bacias, nós vamos juntar essas pequenas bacias e vamos fazer uma bacia maior. Porque toda bacia aqui, como diz assim, Paranapanema é uma bacia de cuidados da União, de domínio da União, todo o território está nos estados. Então, ela é composta de 6 bacias que estão nos estados, toda a vida ocorre nos estados, toda a vida ocorre nos municípios. E até aproveitando agora a última fala da Eliane, eu conheci gente, eu tenho uns amigos que os pais deles se conheceram nadando no Rio Tietê, né? Eu costumo dizer assim, quando eu ando por Brasília, assim, às vezes aos final de semana, eu paro num canto e vou nadar lá no Lago Paranoá. Aproveito, eu posso nadar. Mas quando eu vou para São Paulo, não consigo nadar no Rio Tietê, né? Acho que ninguém teria nem coragem, mesmo que houvesse lugar para estacionar o carro do lado dele. Conheço, por sorte, os nascentes do Tietê em Santa Branca, né? Mas é um fiozinho. E as nascentes do Paranapanema não é uma nascente, são as nascentes. Então, a cabeceira é uma área bem extensa, são muitos rios, né? Aqui nós temos o Tibagi, mas, enfim, é um dos afluentes do Paranapanema. Então, eu vejo com muito boa iniciativa o Dia Nacional do Paranapanema. Quero dizer para o seu Surak, a gente estava lá em Avaré, em 19, dia 27 de agosto, eu estava até de manhã cedinho, correndo lá na esteira lá atrás, no encontro integrado, e aí minha neta nasceu naquele dia, então eu não vou esquecer esse dia. A terceira neta da época, né? Então, é um dia fantástico da gente marcar na agenda, porque o Rio Paranapanema é um rio que realmente ele tem uma história, ele impacta a geração de energia elétrica em Foz do Iguaçu. Ele tem, quando a gente estuda agricultura, tem os produtores de laranja que saíram no interior de São Paulo, de outros cantos, vieram aqui para o Paranapanema, quando houve questão de doença nos citros, e vieram se instalaram aqui no Paranapanema. A gente chega aqui em Ponta Grossa, a indústria aqui é fantástica. Eu não conhecia Ponta Grossa, não conhecia outros municípios, né? Eu falei para o motorista que veio comigo, falou, já gostei de Ponta Grossa aqui, né? Primeira coisa que tem é a Heineken ali, né? Eu já gostei aqui da cidade. Então, a gente vê que qualquer lugar que a gente vai do Paranapanema é um território agradável de se estar presente, é um território bonito às vistas e é um rio que se pode nadar ainda. Então, parabéns pela iniciativa e, para completar, a gente recebe muitos projetos de lei sobre preservação de rio cada vez mais. Dia Nacional não recebemos nenhum ainda, isso vai cair na gente, provavelmente, em algum momento lá, vamos consultar, porque ocorre o processo esse de consulta que o Samek falou, vai para o Executivo. Mas tem lá personalidade jurídica de rio, rios permanentes, tem vários projetos. A sociedade está muito preocupada, eu posso dizer de forma ampla, até aqueles que acham que a água tem que usar até externar o rio, até esses estão preocupados com a saúde dos rios. Então,
vamos manter a saúde do Rio Paranapanema e o Sol Paranapanema. Muito obrigada, Gonçalo. E eu tinha que falar que a gente pararia do Gonçalo, mas ele se sentiu motivado, Catarino, que é um grande defensor do Paranapanema, por favor. Se identifica a entidade e nome. Boa tarde a todos. Desculpem, chegamos um pouquinho atrasados, mas estamos relativamente longe, tá? Mas fizemos uma viagem ótima, então foi muito bom. E durante essa viagem eu queria reforçar as palavras do Rafael. A Alba viemos junto e, sei lá, mais de 2/3 da viagem nós viemos falando de reposição florestal e de reflorestamento. Então, esse é um tema que não pode ser esquecido. Como o Rafael falou, nós não vamos ter água se não tivermos floresta, se não reflorestarmos. Aqui no Paraná, no estado de São Paulo, que são os estados limítrofes do Rio, mas a gente tem que fazer também uma pressão muito grande para que a Federação tome conta da Amazônia. A Amazônia está longe, mas a água que nós temos aqui depende muito de como a Amazônia está. Se os rios voadores pararem, e os rios voadores só existem se houver floresta, as nossas águas aqui irão diminuir. Então, nós temos que agir localmente, mas gritar nacionalmente, tá? E pronto, o trabalho que se está fazendo, que o comitê está fazendo no Paranapanema, é um trabalho louvável, além de louvável, imprescindível para a nossa região. Eu quero dar os parabéns a todos nós, porque eu também faço parte desse grupo, né? E não podemos parar, gente. E somos nós, são os nossos filhos que têm que continuar, porque nós temos que pôr isso nas futuras gerações, para elas poderem ter uma qualidade de vida melhor. Elas não podem parar de reflorestar, de defender os nossos rios. O Estado de São Paulo vai lançar, eu tive numa reunião segunda-feira, um projeto que está em fase de acabamento, que é São Paulo Sustentável. São Paulo precisa plantar urgentemente 800 mil hectares de mata ciliar e de APPs. Eu até comentei nessa reunião, olha, isso seria até 2050 e na COP iriam apresentar alguns resultados já. E eu falei, olha, mas eu não quero chegar a 2050, eu quero ver antes, para ver se eu ainda consigo ver, porque eu já estou aí na fase final da corrida, não é? Mas estou vivo, está ótimo. Como o Rio tem os seus precalços, mas estamos vivos e estamos correndo. Muito obrigado a todos. Obrigada, Catarino. E eu vou terminar aqui essa parte do nosso depoimento, lendo que o Silvio mandou: preservar o rio é amar a vida, a água e os recursos hídricos que sustentam nossa biodiversidade e comunidades. Um Dia Nacional dedicado a ele será um marco na valorização ambiental e na gestão responsável do nosso patrimônio natural. Então, eu quero agradecer a todos que participaram online, dizer que nós ainda temos alguns procedimentos quanto à nossa audiência pública. Vocês vão receber, né, todos que estão online vão receber por e-mail um formulário para vocês preencherem. Ele vai ser preenchido com seus dados, com o seu nome, para que a gente possa considerar vocês concordantes com a audiência pública. Vocês devem assinar esse documento, isso até o dia 1º de dezembro. Então, eu peço a vocês que fiquem atentos no e-mail que vocês cadastraram, para que vocês possam nos devolver esse documento. Então, nos despedimos de vocês e agradecemos e
encerramos nesse momento aqui a nossa transmissão online.